Tirania de Aço capítulo 88 Reformas militares. Alguns dias se passaram desde que Berengário começou a conspirar contra o conde Lotário e seus apoiadores, tempo suficiente para que os vassalos de seu pai se reunissem dentro do castelo de Cufstein. Percebendo que teria que reformar completamente a estrutura militar agora que estava incorporando o exército profissional com a milícia da cidade em uma única força coesa, ele chamou todos os vassalos de seu pai para Cufstein para que ele pudesse informá-lo diretamente o que ele seria removendo seus direitos feudais para levantar seus próprios exércitos. Esta era uma decisão que ele sabia que teria que tomar eventualmente para modernizar completamente as forças armadas, mas a partir de agora, ele sabia que seria uma pílula amarga de engolir para os homens que serviam seu pai. Afinal, ele estava essencialmente revogando seu direito de defender sua própria terra com seus próprios exércitos. Com os homens reunidos no grande salão, Berengário sentou-se na cadeira do poder como visconde em todos os sentidos, menos no nome. O jovem regente fez sua declaração chocante aos homens que juraram fidelidade à sua família. A partir de hoje, estou abolindo os direitos dos vassalos da minha família de formar seus próprios exércitos e, em vez disso, os incorporarei em um único exército coeso sob o controle do Visconde de Cufstein, onde a classificação é baseada inteiramente no mérito e não no nascimento. Com isso dito, a sala ressoou com os protestos de dezenas de senhores e cavaleiros menores. Os cavaleiros ficaram especialmente indignados com este decreto, pois ao acabar com as tradições feudais dos militares, Berengário estava essencialmente privando-os de seu propósito na vida. Apesar da fúria dos fidalgos, mantiveram-se bem comportados devido ao facto de Berengário estar ladeado pela sua guarda de elite, formada pelas fileiras dos seus maiores granadeiros. Eles estavam preparados para qualquer ato de rebelião contra seu senhor e comandante e, como tal, encaravam ferozmente a multidão indisciplinada de cavaleiros. Por fim, Berengário deu um soco no apoio de braço, o que instantaneamente acalmou a sala antes que ele começasse a falar mais. Convidei cada um de vocês aqui pessoalmente para informá-los sobre esta decisão e abordar quaisquer preocupações que possam ter. Como tal, vocês são livres para expressá-los um de cada vez de maneira civilizada. Um velho cavaleiro foi o primeiro a se aproximar de Berengário e expressar suas preocupações. Sou um cavaleiro, como meu pai antes de mim, e o pai dele antes dele. O que devo fazer agora que não posso mais lutar por meu senhor? Berengário sorriu gentilmente para o homem, pois conhecia muito bem suas preocupações e já havia preparado uma resposta para tal pergunta. Tenho certeza de que sua experiência em guerra é necessária entre as fileiras do meu exército e, como tal, oferecerei a você um lugar entre as fileiras. Contanto que você complete o treinamento necessário, receberá uma posição como oficial comissionado. A partir daí, você pode progredir nas fileiras com base em sua habilidade. Se embora o homem quisesse protestar ainda mais, ele sabia que Berengário não cederia e, como tal, respondeu as palavras de Berengário. Vou levar isso em consideração. Depois, o homem voltou para a multidão, onde um lorde menor se levantou e deu sua opinião sobre o assunto. Seu exército está inteiramente sob seu comando, quem protegerá minhas fronteiras? Berengário sorriu mais uma vez gentilmente para o homem enquanto ele expressava como os militares funcionariam daqui para a frente. Fortes serão construídos em cada região para garantir uma defesa adequada. Esses fortes serão guarnecidos por uma guarnição de soldados que se enquadram no comando do exército. Essas guarnições também estarão encarregadas da polícia até o momento em que uma autossuficiência e uma força policial dedicada é estabelecida na região. Muitos destes lordes estavam familiarizados com a forma como Berengário tinha escolhido governar. Ao longo do último mês ou assim desde que ascendeu à regência, Berengário tinha forçado as suas reformas aos seus vassalos, onde cada vez estava chegando ao ponto em que muitos deles pensavam em se rebelar. No entanto, justamente quando estavam considerando essa opção, Berengário não apenas planejava minar sua capacidade de fazê-lo efetivamente, mas também estabelecer guarnições em seu território, que eram guarnecidas por soldados leais apenas a ele. Isso foi considerado absolutamente inaceitável para muitos dos lordes acorrentados pela vassalagem à família von Kufstein. No entanto, os lordes não tiveram escolha a não ser aceitar esses termos, afinal, todos estavam cientes da rapidez com que Berengário havia derrotado o exército do barão de Kitzbühel, que era muito maior do que qualquer coisa que pudessem reunir. Muitos desses cavaleiros e lordes estavam presentes para testemunhar uma demonstração de poder tão chocante,
Era algo que eles nunca esqueceriam em sua vida. Um por um, os lordes e cavaleiros de Kurfürsten expressaram suas preocupações, e Berengar dirigiu-se a cada um deles com uma resposta cuidadosamente planejada. Quando a convenção terminou, Berengário recebeu todas as suas assinaturas ao assinar as reformas militares em lei, desferindo assim um golpe mortal no antigo sistema feudal no qual ele estava cada vez mais perto de substituir completamente. Por enquanto, o que acalmou a cabeça dos nobres foi que eles ainda tinham acesso às suas terras e, assim, poderiam viver um estilo de vida luxuoso sem ter que se preocupar em morrer na guerra. Eles poderiam deixar isso para as pessoas comuns e aqueles tolos o suficiente para glorificar tal coisa. Se eles soubessem que Berengário estava atualmente projetando reformas agrárias que os despojaria completamente de sua propriedade sobre tão vastas extensões de terra e a redistribuísse para os setores público e privado, eles teriam tentado esfolá-lo vivo ali mesmo, mesmo com sua elite e guarda presente. Felizmente para Berengário, esses velhos e amargurados não sabiam que sua autoridade feudal logo cairia completamente sobre eles. Seus papéis como nobres logo se tornariam pouco mais que um título cerimonial transmitido por toda a família. Claro, para garantir que não houvesse uma rebelião total, Berengário estava pensando em maneiras de apaziguar os nobres e manter algum grau de sua riqueza. No entanto, isso era uma discussão para outro momento. Por enquanto, Berengário havia promulgado com sucesso suas reformas militares e incorporaria todos os cavaleiros, homens de armas e outros soldados profissionais nas fileiras do que um dia se tornaria conhecido como Exército Imperial. Tirania de Aço capítulo 89. Tornando-se um traficante de armas com as reformas militares em vigor, Berengário começou a incorporar a milícia e o exército profissional em uma força coesa. Os homens foram obrigados a jurar sob pena de morte e condenação que protegeriam o reino de todos os inimigos estrangeiros e domésticos, ao mesmo tempo em que juravam fidelidade ao viscondado e seu comandante em chefe, que neste momento era Berengário. Depois, cerca de 1000 infantaria foram transferidos para as fileiras do 1º e 2º batalhões de infantaria. Ao fazer isso, Berengário garantiu que as novas e possivelmente descontentes tropas estivessem ao lado daquelas que já eram completamente leais a ele, para que não tivessem chances de se voltar contra ele. No que diz respeito aos 30 cavaleiros sob seu comando, eles foram transferidos para as fileiras do 1º Batalhão Cuirassier, que crescia em número a cada dia. A despesa para levantar a cavalaria era muito maior do que a da infantaria ou da artilharia, mas valeria a pena no que dizia respeito a Berengário. Assim, ele não teve escrúpulos em financiar tal empreendimento. Embora levasse alguns meses para que as novas tropas passassem pelo treinamento básico e especializado, ele estava confiante no momento em que a próxima guerra eclodiu que teria um exército grande, bem treinado e bem equipado, muito maior do que qualquer outro força no mundo que era igual em tamanho. Todos os dias a fábrica de armas e o arsenal trabalhavam para produzir o equipamento necessário para o exército de Berengário se posicionar adequadamente. Como tal, ele rapidamente ficou com um vasto estoque de armas e armaduras obsoletas que continuavam crescendo a cada dia. Eventualmente, Berengário decidiu que venderia o equipamento com desconto ao conde Lothar, considerando que eram equipamentos usados, e alguns deles tinham sido especialmente adaptados para certas pessoas. Ele nunca pensaria em ganhar o preço total por isso. No entanto, era um equipamento totalmente funcional e de melhor qualidade do que basicamente qualquer outra coisa no mundo, além de suas próprias forças. Pensando nessa ideia, ele escreveu pessoalmente a carta ao conde Lothar, que estava mais do que interessado na oferta e absolutamente curioso porque Berengário estaria vendendo uma quantidade tão grande de chapa de aço e brigadeiro. Assim, o homem dirigiu-se o mais rápido possível a Kurfürsten, onde atualmente se encontrava com Berengário em seu arsenal que abrigava o equipamento, onde os dois nobres discutiram os detalhes exatos do comércio. O conde Lothar não era tímido com suas perguntas. Ele não conseguia pensar em uma razão pela qual Berengário desistiria de um equipamento tão valioso, a menos que estivesse com defeito. Então, por que você está vendendo uma quantidade tão grande de armas e armaduras de aço? Você não precisa disso para você? Berengário começou a rir. Ele já havia planejado uma desculpa para vender o equipamento obsoleto de seu exército. Atualmente estou investindo em uma grande iniciativa de infraestrutura e preciso de mais capital do que estou ganhando no comércio de aço e têxtil. Achei que meus impostos camponeses não precisavam de um equipamento tão superior. Então decidi vendê-lo e equipá-los com um design muito mais barato, da armadura.
S. Lothar nem pensou duas vezes sobre esta resposta. Era inteiramente razoável, especialmente porque Berengário disse que este equipamento era usado para equipar as taxas camponesas. Os armeiros que Lothar trouxe com ele começaram a inspecionar cada peça do equipamento para determinar se aguentaria. O equipamento só tinha visto uma batalha, e a maioria dos homens estava completamente intocada naquela batalha. Como tal, estava em condições fantásticas. Enquanto seus homens inspecionavam o equipamento, Lothar começou a discutir os termos da venda de uma quantidade tão grande de armas e armaduras de alta qualidade. Tudo, exceto as lanças usadas na batalha anterior, estava à venda. Se meus armários confirmarem a qualidade do equipamento, ficarei mais do que feliz em comprar a mercadoria de suas mãos. No entanto, como é usado, e grande parte precisará ser reformada, não posso oferecer o preço total para o lote. Considerando que o equipamento era quase todo de brigadeiro, com capacetes de aço e um pequeno número de braçadeiras de aço e torresmos que foram jogados na mistura, o valor foi bastante substancial, pois a fabricação de uma quantidade tão grande de equipamentos era inédita na época como tal. O conde Lothar fez uma oferta atraente. Eu vou pagar 10 florins por conjunto de armadura, bem como uma arma correspondente. O gulden era uma moeda de ouro em uso como moeda, e considerando o preço de um peitoral de aço por si só valia pouco mais de 4 guldens novinho em folha, além do fato de que este era mais usado o brigadine, era um preço justo. No entanto, Berengar ordenharia o conde Lothar por cada peça do equipamento e imediatamente rebateu sua oferta com um valor mais alto. 15 Conde Lothar franziu a testa para este número e rebateu a oferta com um novo número. 12. Berengar balançou a cabeça e negociou com sua oferta final enquanto usava um sorriso presunçoso no rosto. 13. E eu vou cobrir o transporte. Se você não aceitar, tenho certeza que o Conde de Steiermark ficaria feliz em ter um equipamento tão bom para seus exércitos. Berengário havia tocado um nervo do Conde Lothar, afinal, o homem estava bem ciente de que o Conde Otto era um leal à linha principal dos Habsburgos e alguém que ele considerava um futuro inimigo. Se Berengário vendesse seu equipamento para aquele homem, então certamente dificultaria as coisas para ele. Afinal, com esse equipamento, diminuiria muito sua necessidade de comprar aço bruto e fabricá-lo ele mesmo. Após cuidadosa deliberação, o Conde Lothar não teve escolha para aceitar e amaldiçoou Berengar. Droga! Tudo bem, eu aceito seus termos. No entanto, embora eles apertassem as mãos e sorrissem um para o outro, Lothar estava secretamente pensando em sua mente. Que idiota! Ele não tem ideia do perigo que se aproxima, e acabou de vender um equipamento tão valioso para seu inimigo, deixando seus exércitos em péssimo estado. A ordem teutônica deveria poder varrer seu exército com facilidade. Lothar não tinha como saber que essa armadura estava sendo vendida, que ele achava ser o auge do equipamento na Europa naquele momento, e possivelmente o mundo já era considerado obsoleto na mente de Berengário e que o jovem regente já estava em processo de substituição com melhores equipamentos para suas forças usarem. Berengário sorriu com uma expressão arrogante, pois estava muito ciente do que Lothar estava pensando e mal podia esperar para ver o olhar em seu rosto quando suas forças foram despedaçadas pelo trovão dos canhões de Berengário. Com este primeiro passo, Berengar entrou no comércio de armas e obteve um lucro enorme de 13.000 florins ou perto disso. Ele usaria parte desse lucro para investir no comércio de armas, onde começaria a fornecer todas as facções da próxima guerra civil da qual lucraria significativamente. Apenas para as facções que compraram seu equipamento chegarem à terrível percepção de que, contra o poder dos mosquetes de Pederneira e canhões de 12 libras do exército de Berengário, o equipamento que eles venderam era completa e totalmente inútil. Tirania de Aço Capítulo 90 Reforma de Ludolfo. Ludolfo havia trabalhado arduamente em sua refutação acadêmica da corrupção e abuso de poder da Igreja. Tanto que seu manifesto havia se tornado ainda maior do que o de Martinho Lutero da vida anterior de Berengário. Depois de coletar evidências dos pecados da Igreja e suas tentativas injustas de dominar os assuntos seculares, Ludolfo as compilou em uma tese bem escrita, contestando completamente a Igreja e suas ações insidiosas. Ele passou quase um mês reunindo o que precisava na tentativa de reformar a Igreja para melhor. Agora que tinha terminado de escrever o seu papel, o padre levou a atenção de Berengário para a revisão e possíveis alterações. Berengário sorriu ao ler o manifesto, que falava de muitos de seus ideais e, ao contrário de Lutero,
Passou muito tempo concentrando-se na necessidade da Igreja e do Estado. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho foi sólido. Do ponto de vista teológico, foi brilhante. Depois de ler tudo, Berengário colocou o papel de lado e olhou para Ludolf, que estava esperando silenciosamente com paciência que Berengário terminasse, sentado na cadeira do poder em Kufstein. Depois de colocar o manifesto com muito cuidado, ele se aproximou de Ludolf e deu um tapinha nos ombros do homem. Meu amigo, é um trabalho brilhante, estou realmente inspirado depois de lê-lo. Isso deve ser distribuído nas regiões de língua alemã e na Europa como um todo. Com minha imprensa, pode ser produzido em massa como as Bíblias que nós tem distribuído e espalhado para as mãos dos verdadeiros crentes em todos os lugares. Ludolf sorriu muito ao ouvir os elogios maciços que recebeu. Ele também concordou que o trabalho precisava ser difundido. Como tal, ele não hesitou em concordar com a sugestão de Berengário de produzir em massa e distribuí-lo pelas regiões de língua alemã do mundo. Obrigado, Berengário. Devo dizer que nunca teria trilhado este caminho sem sua orientação. É realmente uma honra ser seu amigo. Berengário pegou o papel e o colocou nas mãos de Ludolf antes de elogiar ainda mais o homem. O prazer é todo meu. Agora vamos para a imprensa e começar o processo. Ludolf acenou com a cabeça e concordou com o pedido de Berengário mais uma vez e, como tal, Berengário e Ludolf marcharam até a imprensa, que agora estava localizada em sua própria fábrica administrada por seu departamento de propaganda. Os guardas de elite de Berengário flanquearam os dois homens enquanto o faziam. Apesar de estar na segurança de Kufstein, Berengário fizera muitos inimigos e nunca poderia ser muito cuidadoso quando se tratava de sua segurança. Os cidadãos comuns olhavam para os homens, enquanto marchavam para a cidade em construção e para o distrito industrial onde entravam na prensa, onde o capataz estava mais do que feliz em cumprimentá-los. Como sempre, o homem era um lambe-botas e elogiou Berengário e seu convidado à chegada. Meu senhor, é um prazer absoluto ver seu rosto imaculado entrar na fábrica. Diga-me, como posso ajudá-lo neste dia glorioso? Esse Berengário não pôde deixar de zombar das observações do homem. Ele não era o tipo de homem que desejava estar perto de bajuladores, mas o homem era bom em seu trabalho e, como tal, Berengário o mantinha no lugar. Preciso de uma linha de produção especial dedicada à produção em massa deste trabalho. Isso pode ser feito. O capataz mais uma vez colocou no ar enquanto continuava a elogiar Berengário, o que acabou voltando para um simples acordo. Claro, meu senhor, por sua benevolência, eu posso fazer qualquer coisa possível. Como você sabe, nós expandimos nossas operações com bastante sucesso ultimamente e, como tal, podemos facilmente dedicar uma produção em tempo integral a este trabalho. Dito isso, Berengário fez sinal para que Ludolf o entregasse, após o que o padre o fez rapidamente. Berengário olhou ao redor da área e notou que faltava segurança para esta instalação vital. Como tal, ele olhou para o capataz e informou-o de sua decisão. Vou anexar um destacamento de segurança em torno desta instalação o tempo todo. Parece que a guarnição precisa de mais forças. Com o afluxo de recrutas para o seu exército, Berengário estabeleceu uma guarnição significativa em Kufstein, cujo trabalho a tempo inteiro seria defender a região e actuar como segurança interna. Essencialmente, eles se tornariam a gendarmeria até que ele pudesse estabelecer uma força policial dedicada. Depois de dizer isso, Berengário foi embora tentando ignorar os elogios exagerados do capataz que se conteve de dizer tais lisonjas. Depois que Berengário e Ludolf retornaram ao castelo, ele tirou um par de taças antes de enchê-las com vinho e entregar uma a Ludolf antes de fazer um brinde. Essa é a reforma, que a igreja seja purgada de sua corrupção. Os dois homens tilintaram os copos antes de tomar um gole. Ludolf, é claro, não pôde conter sua excitação. Eu realmente espero que algo aconteça com meu trabalho. Não posso ficar de braços cruzados e permitir que a igreja seja arruinada pelos bispos e cardeais amorais, que fecham os olhos aos ensinamentos de Cristo em busca de sua ganância. Berengário apenas sorriu e tomou um gole de seu copo. Ele sabia que a possibilidade de a igreja católica ser realmente reformada era muito pequena. O mais provável de acontecer com as ações de Ludolf foi a igreja se separando e formando um movimento protestante. Embora tal evento inevitavelmente levasse ao caos dentro da esfera de influência europeia, Berengário precisava desse caos para fazer a transição do mundo alemão para um modo de pensar científico e industrioso. Enquanto os dois homens comemoravam sua conquista,
Apenas Berengário estava ciente de como as coisas iriam acabar. O futuro seria cheio de sangue e destruição sem fim devido às ações desses dois homens. No entanto, permitiria a Berengário construir um dos impérios mais poderosos da história. Uma conquista que um dia o marcaria como o pai da nação alemã. Entre os muitos apelidos pelos quais seria conhecido, este era o de que mais se orgulhava. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza